O zagueiro o Sigali, que fez o gol do Racing, era o que o Kudê queria. Que o Kudê pediu. Tem 33 anos. 33 anos, $1 milhão. Que custava $1.2 milhões. Isso. O Inter não quis contratar, trouxe o Lucas Ribeiro e aí teve boicote com o Lucas Ribeiro porque não era o jogador que ele pediu. Parabéns ao Caetano e ao Medeiros, que o Chaves Barcelos deve ter participado disso também, que neste quesito não atenderam aos caprichos do treinador. Parabéns. Ele quis, o Lucas Ribeiro, ele quis também. Ele aprovou, ele quis lá atrás. Esse cara era, tipo, na semana que ele foi demitido. Foi meio que o estopim era esse zagueiro. Ele queria mais um zagueiro, e tanto que ele declara lá, como não tem $1 milhões. Para um jogador de 33 anos. Parabéns à direção do Inter, que neste quesito não atendeu os caprichos do Kudê. Em outros tantos, sim. Agora, por que não me é surpresa a eliminação do Flamengo? O Flamengo, com exceção daquele Flamengo do Zico lá, dos anos 80, que ganhou Interclubes, que ganhou Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, inclusive dando uma garfadinha no Grêmio no Olímpico, né? Bola com a mão tirada, bola ia entrar já no final do jogo, o Grêmio seria o campeão. Aquele Flamengo fez um trabalho de 2, 3 anos. Com exceção que começa com o Coutinho, passa por Paulo César Carpegiani, que ganha lá no Japão do Liverpool 3-0 e depois tem sequência. Depois daquilo lá, o Flamengo não tem sequência de trabalhos longos. O Flamengo ganha, por exemplo, Campeonatos Brasileiros ou Copa do Brasil esporadicamente. É time de um tiro. Ah, foi a saída do Jesus. Ok, mas o contrato que o Flamengo faz com o Jesus é equivocado. Não tinha nenhuma cláusula de rescisão. O Grêmio tem assim com o Renato. Ora, mas o Renato tem uma relação com o Grêmio umbilical. O Renato é o maior ídolo do Grêmio. O Renato e o Grêmio chegaram em algum momento da trajetória, já me falaram isso, é fazer um contrato primeiro verbal e depois que colocaram no papel. Não é diferente. A relação é diferente. A relação do Renato, ela é com o Grêmio tal qual a relação do Abel com o Internacional, ainda que o Abel não tenha sido jogador do clube. Então, tem outro tipo de confiabilidade e de confiança. Então o Flamengo não consegue fazer trabalhos competitivos a longo prazo, no meu entendimento. Mas essa vez me é curioso, Meneghetti, porque em outras oportunidades em que isso realmente aconteceu, houve desmontes, né? Nessa vez não, cara, só saiu o Rafinha. Ou estou errado? Sim. Só saiu o Rafinha, o time todo está aí. Então, de repente, não. O Flamengo foi incompetente a ponto de não ter conseguido manter. Porque, assim, o ano passado o Flamengo ele era inacreditável. Ele era imbatível o ano passado. Não foi capaz. Até poderia ter dado alguma queda, que o Flamengo continuaria competitivo, mas não, foi um ladeira abaixo, com o mesmo grupo de jogadores. Eu não consigo entender, cara, como é que se cai tanto com o mesmo grupo de jogadores. Tá. E esse Racing é o que vai pegar ou o Inter ou Boca na próxima fase da Copa Libertadores da América e que tem, por exemplo, o Lisandro Lopes, que para mim é o melhor jogador do time, já aos 36, não foi bem 37 ontem, né? anos. Cavou a expulsão do jogador do Flamengo, mas ele não fez uma grande partida. Tá, mas eles jogam quase num 4-3-3, com o Lisandro sendo o centroavante, 2 pontas, o Lisandro recua e arma para os pontas. Foi a tentativa do BKSS, que é do mesmo empresário do Kudê, e na época quando o Internacional não conseguiu de primeira contratar o Kudê, estava meio complicado, complexo fazer a contratação, ele sugeriu o nome do BKSS. Lisandro Lopes, que foi reserva para o gênio revolucionário número 2 em 2015, porque nós temos o gênio revolucionário 1, que é o Kudê, e o gênio revolucionário 2, que é o Diego Aguirre, que deixava o Lisandro Lopes na reserva. Era a reserva do Nilmar, né? Não, mas podia jogar os dois. Podia jogar, ele inventava a bola. Ele tinha o ataque do Kudê, do Diego Aguirre era Valdívia, Nilmar e Sacha. O ataque estava voando. Não, o Sacha estava voando naquelas. O Lisandro Lopes, faltou experiência em determinado momento, além de outros erros do Aguirre, e que se o Lisandro Lopes poderia ter dado todo o estofo para isso, cara. Pajé, vamos falar da eliminação do Flamengo? Vamos, até uma correção, né? Teve um segundo jogador que saiu, que foi o Pablo Mari, né? O zagueiro que acabou voltando para jogar na Europa. Sabe que se eu tivesse que escolher um time para enfrentar, eu escolheria o Flamengo. Vocês vão pensar assim, mas como? O Grêmio, que é o time que tu torce, tomou 5-0 do Flamengo. Sim, isso aconteceu, não tem como apagar. O Flamengo é um time de muita individualidade, mas o Flamengo é um time que joga e deixa jogar. Esse time do Racing, como disse o JB, eu concordo, o Lisandro Lopes é disparado o melhor jogador, mas é aquele time que tranca a rua, é o time que põe o ônibus na frente do sistema defensivo, é a catimba do argentino. Eu, podendo escapar de Argentina, eu vou tentar sempre escapar e vou deixar para chegar lá na final. Mas o Flamengo, eu sei, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo. O Flamengo, para mim, tem o mesmo problema, guardadas as proporções do que a gente está discutindo com o Internacional. O Flamengo perdeu o treinador e fez todo o diferencial. Como disse o Baldasso, saíram só 2 jogadores, o Rafinha, lateral direito, e o Pablo Mari, que é zagueiro. Zagueiro até teve uma reposição à altura, eu penso que está tudo certo. Agora, o estilo do jogo, da maneira que o Jesus fazia o Flamengo jogar, ninguém conseguiu fazer.